Deus, no livro do João, capítulo 13. João 13, no versículo 1 até 11. João capítulo 13, do versículo 1 até 11. Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos ler nós todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Diz-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabiam ele que havia de trair, por isso disse: não todos estão limpos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podemos sentar. Vamos continuar a nossa leitura no livro 1 Coríntios, capítulo 11. No versículo 23, e vamos descer até no versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 até 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Bem, hoje é o nosso culto da ceia. Hoje é o primeiro sábado do mês. É a nossa primeira semana do mês que nós tomamos a ceia. Estarei breve com a palavra de Deus, porque não é a primeira vez a gente de tomar ceia. Sabemos o que a gente faz para participar da mesa. Bem, nesta palavra que acabamos de ler, quando Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, no último culto antes de ser crucificado, Jesus mandou seus discípulos de procurar um homem na cidade para pedir a permissão o dono da casa para dar o espaço para Jesus fazer ceia com seus discípulos. Porque ele não tinha o endereço fixo para colocar a igreja. Em todos os lugares, a igreja era em cima das pedras, por ser à margem do rio, por ser na montanha. Em qualquer lugar, Jesus fazia culto e pregava o evangelho. Diferente de nós temos o nosso próprio lugar para congregar, para tomar ceia, para ouvir a palavra de Deus. Mas naquela época, Jesus não tinha um lugar fixo para realizar culto, porque a sua missão era para procurar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas não estavam só numa cidade, mas ele tem que viajar, atravessar os mares, atravessar as montanhas, ir em todos os lugares para achar os perdidos, as ovelhas perdidas.
Bem, para tomar ceia, primeiramente tem que ser batizado nas águas, como nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo cristão. Outras igrejas batizam no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, como foi no dia de Pentecostes, quando Pedro batizou os primeiros convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que batizamos no nome do Senhor Jesus? Porque Ele que morreu na cruz, morreu no seu lugar. Se você quer pedir perdão, tem que ser a Ele, porque Ele aceitou de pagar a sua dívida. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é tudo para nós. Amém. Então, na mesa do Senhor, na ceia, nós não fazemos uma ceia fechada, mas a ceia do Senhor fica bem aberta a todo mundo. Qualquer cristão que foi batizado no nome do Senhor Jesus, dependente da sua igreja, tem direito de tomar ceia. 3 coisas que nós observamos que Jesus deixou na sua palavra, como descreveu o apóstolo Paulo. Primeira coisa, o batismo nas águas no nome do Senhor Jesus. E a segunda coisa, que a igreja está observando até Jesus vier, a ceia do Senhor. E a terceira coisa, lava pés. Nós lavamos os pés depois de tomar ceia, como Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos depois de tomar ceia, como acabamos de ler na palavra de Deus. Então, para participar na mesa do Senhor, ou na ceia, ou comunhão, você não pode vir com um coração sujo. O seu coração tem que ser limpo. A sua mente tem que ser limpa. Porque você está fazendo um serviço divino, um serviço ligado com a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, aonde acabamos de ler, que primeiramente tem que discernir este corpo do Senhor. O corpo do Senhor não é este pão que nós fizemos, mas o corpo do Senhor são os salvos. Nós que formamos o corpo místico do nosso Senhor Jesus, o corpo espiritual, onde Jesus é a cabeça, nós somos os membros do seu corpo. Discernindo o corpo do Senhor. Se você ama o Senhor Jesus, você não vai castigar o seu irmão, você não vai falar mal da sua irmã,
você não vai falar mal do seu vizinho, ou você não vai falar mal do seu pastor. Discernindo o corpo do Senhor. Se você diz que eu amo ao Senhor, mas se você está odiando alguém que está ao seu lado, a Bíblia diz que você é mentiroso. O apóstolo Paulo comentou mais uma coisa aqui, que primeiramente antes de passar, tem que examina no seu coração se tem uma coisa que vai fazer o impedimento para você passar. Se você tem uma coisa, Deus, antes de passar, você deve acertar pedindo perdão a Deus. Se você tem uma coisa com sua irmã, com seu irmão, aqui no tabernáculo, o que você vai fazer? Primeiramente, antes de passar, chama ele ou chama ela, fora conversando, pedindo perdão, acerta e depois você vai passar. Mas se esta pessoa não está aqui presente, você sabe onde ela mora, você tem o seu número do celular, você pode prometer ao Senhor que eu vou passar, mas depois irei acertar esta coisa com meu irmão, com meu amigo, com meu vizinho, com a minha vizinha, com a minha irmã, com a outra pessoa. Examina-se o homem a si mesmo. Se nós não temos o discernimento, se nós não temos o respeito, se nós não temos a revelação da coisa que estamos fazendo, você está tirando a sua própria condenação. Comendo este pedaço do pão, asno, você está comendo a sua própria condenação. Mas o desejo do Senhor não é para você comer ou puxar a sua condenação depois de tomar a ceia do Senhor. Mas o desejo é de levar uma vida abençoada, de levar uma vida digna. Israel, depois de tomar ceia, caminhou no deserto 40 anos sem trocar sapato, sem trocar roupa, vestimento. Tudo que tomar a ceia com o coração puro, cada um estava vivendo um milagre no deserto. 40 anos, o mesmo vestido. 40 anos no deserto, o mesmo sapato. O sapato não ficou pequeno, o sapato não ficou fraco, os laços sem ficar cortados, tudo novo e forte. O mesmo vestido que estava no corpo, limpo, sem ficar mole, sem ficar com o quê? Furo, uma coisa assim, não. Tecido bem forte, com calor do deserto, com sol do deserto, mas bem forte. Há milagre na ceia do Senhor. O irmão Branham disse que eu viveu este milagre. Eu vi muitas pessoas enfermas depois de tomar ceia e ficar curadas. Devemos saber o que nós estamos fazendo.
este pão sem fermento, e o vinho que nós tiramos da uva, fizemos em memória do Senhor Jesus, símbolo do seu corpo e do seu sangue. Quando você está passando, significa que você está mostrando ao inimigo e ao mundo que eu não estou condenado ao mundo. Não estou condenado junto com os ímpios, mas eu sou o verdadeiro soldado. Eu sou o cristão salvo pela graça. Aqui está, tomando a ceia do Senhor, para mostrar que eu sou a verdadeira testemunha. Irei até ao fim do meu caminho. Na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, uma mensagem que o profeta pregou no dia 5 de novembro de 1961. Esta mensagem o irmão Branham pregou em 1961, no dia 5 de novembro. Então, na irmã Tainara. O testemunho de uma verdadeira testemunha. No parágrafo 14. O profeta contando esta história, no parágrafo 46, e eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. Comunhão ou a ceia do Senhor. Havia uma certa pessoa, e o outro dia, que foi a uma igreja e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. Este homem era um cristão pobre, não tinha dinheiro para chamar táxi, para ir no culto, para tomar a ceia. Mas o desejo estava no seu coração, tem que participar na mesa do Senhor, mas não tem como ir. O irmão Branham diz que faltava mesmo pão na sua mesa. Mas o irmão Branham tem que chamar táxi, colocar este homem no carro e levar ele no culto. Levar ele até a igreja. Pobrezinho, cheio do Espírito Santo. Uma vida santificada. Mas ele era pobre. Faltava pão, faltava comida, faltava dinheiro. Mas Jesus nunca faltou na sua vida. E teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou comunhão. E seu vizinho é, de certo modo, um desses sujeitos teimosos que não conhece a Deus. O seu vizinho, incrédulo, um teimosinho. E um dia começou a zombar do seu vizinho, perguntando: onde você foi? Eu vi você subir no táxi com aquele homem. Você foi aonde? Falei: não, eu fui na igreja tomar comunhão. O sujeito, o incrédulo, falou que eu também tomei comunhão com muitos pedaços do pão aqui na minha casa, com meio litro de uísque. Zombou da comunhão.
Este homem zombou da comunhão do Senhor. Vamos ver o que aconteceu depois de fazer isso, de falar isso. Esse é um vizinho é de certo modo, um desses sujeitos teimosos que não conhece a Deus. Ela perguntou ao seu vizinho, diz: onde você foi esta manhã naquele táxi? Diz: eu pensei, ele, o homem que subiu no táxi, o homem pobre, que foi tomar comunhão lá na igreja, o homem quase que não tinha pão na mesa. Ele diz: a igreja está tomando comunhão. Deste modo, eu fui tomar comunhão. Respondeu: hoje, sabe, a igreja está tomando comunhão. Então é por isso que eu fui na igreja para tomar comunhão. E ele diz: o que é o comunhão? O incrédulo. O que é o comunhão? O velho, o pobre velho, o velho santo, que foi tomar comunhão, respondeu. Ele diz-lhe o que era o pão e o vinho do Senhor. Comunhão é o pão e o vinho do Senhor. 48. Ele diz, o incrédulo, diz o sujeito: e eu tomei também. Mas o homem que foi tomar na igreja, mas esse homem não gosta de Deus, nunca foi na igreja. Mas aonde ele foi tomar a comunhão? Porque aqui tem só uma igreja, é ali. Mas este homem, sempre bêbado. Mas aonde foi tomar comunhão? O velho começou a se perguntar, aonde ele foi tomar? Ele diz: eu tomei também. Diz: eu comi uma vasilha cheia de pãozinhos e tomei um quarto de uísque, quase 1 litro. E sobre sua mesa, bem imediatamente, quando este homem falou isso, que eu também tomou comunhão com pãozinhos aqui que estava nesse negócio aqui na mesa, quase com um uísque. Ele estava ali na sua mesa. Depois de falar isso, Deus não gostou, porque o homem zombou da comunhão. Depois de falar isso, bem, imediatamente caiu com um ataque cardíaco. Você está entendendo? Amém. O zombador caiu com parada de coração, com um ataque cardíaco. Estão esperando que ele vá a qualquer minuto. O médico não podia salvar. Ninguém podia fazer uma coisa. Mas o que ficou? Esperando a qualquer momento para ir. Mas vocês pensam que este homem vai no céu? Não. Depois da sua morte, ele foi diretamente no inferno. Não seja irreligioso. Não seja irreligioso. O irreligioso zomba de Deus. Fala mal de Deus, mal da igreja, mal dos cristãos. Não seja irreligioso. Não seja irreverente. Devemos ser reverentes quando passamos na mesa do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus. Você não pode ser irreligioso, não seja irreverente. Está vendo? Respeite
A palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de passar na mesa do Senhor. Veja, pois nós não sabemos que minuto nós vamos ser chamados para responder para Deus. Em qualquer momento nós iremos. Pode ser a morte ou pode ser o arrebatamento. Essas duas coisas estão à nossa frente. É o caminho que vai nos levar à presença de Deus. Mas não podemos ser irreverentes. Não podemos ser irreligiosos. Mas devemos respeitar Deus, respeitar a sua palavra, respeitando tudo que Ele deixou. Se podemos ficar de pé. A leitura já foi feita. Lemos na palavra de Deus. Tem a música instrumental para colocar. Aqui está o pão e o cálice, o símbolo do corpo e do seu sangue. Como acabamos de ler, 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo diz que devemos nos lembrar, tomar ceia, respeitando a palavra até que Ele venha. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Somos teus filhos, salvos pela graça. Na cruz do Calvário, o Senhor verteu o teu sangue para pagar dívida nossa, para nos tirar do buraco do pecado e nos trazer na tua presença. Como acabamos de ler na tua palavra, Senhor Jesus, somos indignos, não merecemos nada, Senhor. Mas te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Baixa e estende a tua mão misericordiosa sobre cada um de nós, Senhor. E esta mão graciosa para descer até no fundo de cada coração, para tirar todas as manchas e jogar no mar do esquecimento, Senhor. Oh, Jesus! Foi um momento difícil quando o Senhor levou a cruz. O Senhor subiu até ao monte. O Senhor morreu injustamente. E isso tudo o Senhor estava pensando em nós. Porque o teu amor é grandioso para conosco, Senhor. Pai, pensa
precisamos de Ti esta tarde. Amém. Pelas Tuas pisaduras, Senhor, te pedimos para sarar as nossas almas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, tira toda a condenação Amém. que está nos nossos corações. Verdade. Santifica e limpa cada um de nós, Amém. Senhor. Amém, Jesus. Santifica a Tua igreja. Amém. Santifica as nossas vidas. Deus. Quando vamos passar deste lugar, para não levar condenação, Pai, mas para levar a bênção, uma vida vitoriosa, Deus. para nós conseguir chegar até ao fim da nossa jornada. Oh, querido Deus, tenha misericórdia de nós. Amém, Jesus. Consagramos o cálice e este pão em memória do Teu corpo e do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Senhor, o pão foi feito na mão do homem. E o vinho tiramos na uva. Mas como estamos fazendo um serviço divino, Pai, te pedimos para abençoar Amém. no nome do Glória Senhor a Deus. Jesus, Amém, meu Senhor. como símbolo do Teu corpo Sim. e do Teu sangue. Santifica este pão, Glória a Deus. santifica o vinho, Sim, meu Deus. santifica as nossas vidas, Amém, Jesus. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Pelas nossas vidas que o Senhor Jesus tomou a cruz para morrer na cruz. E nas suas pisaduras, como a Igreja Santa, nós fomos curados. E esta tarde estamos meditando sobre a morte do nosso Senhor Jesus. Foi um sacrifício para nos resgatar do pecado. E este sacrifício não podemos esquecer. Devemos lembrar do Senhor até que Ele venha. Mesa está pronta. Vamos passar com a pré-alta. No próximo mês vamos procurar uma mesinha para colocar aqui, para nos facilitar colocar o pão e o cálice. A música está bem baixa.
Vamos ficar de pé para encerrar o nosso culto. E Jesus querendo, no próximo sábado, na mesma hora, 4h, para realizar mais um culto. Se Ele vai voltar esta noite, vamos nos encontrar lá na glória. Amém. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua presença, pela Tua palavra. Passamos um momento abençoado na Tua casa. E queremos voltar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que os anjos estejam conosco. Amém, Jesus. Proteja cada um de nós, Senhor. Sim, meu Deus. Nos acompanha até nos nossos lares. Amém, Jesus. Que esta noite seja uma noite abençoada. Sim, meu Deus. Que a semana próxima seja uma semana abençoada também. Amém, Jesus. Glória a Te Deus. pedimos para abençoar o trabalho das nossas mãos. Amém. Te pedimos para abençoar cada lar, Senhor. Dê saúde. Haja paz nas nossas casas. Amém. Haja paz nos nossos corações. Meu Deus. Cura as nossas enfermidades, Amém, Senhor. meu Deus. Nos abençoe, ó Pai, porque precisamos da Tua bênção. Amém. Abençoe Israel, Teu povo. Amém, Jesus. Abençoe a noiva ao redor do mundo, Senhor. Nos cuida no Teu cuidado, ó Pai. Nos coloca no lugar seguro, aonde o Satanás não vai conseguir entrar para nos tirar, Senhor. Que o Teu sangue seja mais forte esta noite. Amém, Jesus. Vai conosco, Sim, Senhor. meu Deus. Te pedimos tudo pela Tua glória. Sim, meu Deus. Te pedimos para abençoar as ofertas e dízimos. Amém, Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos ao fim do culto. Vamos ofertar e vamos sair.